Eu fui agredida pelo meu marido aqui nos Estados Unidos. Agora, os pastores pediram pra mim e pra minha filha sair da casa de onde a gente vive por conta do que aconteceu. Após a grande repercussão de Rick Eleutério ter agredido sua esposa nos Estados Unidos, a igreja pertencente a onde eles estavam veio a público falar do assunto e a pastora deixou seu posicionamento. Nesse áudio vamos acompanhar tudo, a posição da igreja e tudo o que aconteceu. Se você não acompanhou e você não viu, veja agora no vídeo. Vamos colocar a sequência da esposa do Rick falando e em seguida o áudio da igreja explicando o que aconteceu. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Eu fui agredida pelo meu marido aqui nos Estados Unidos. Agora, os pastores pediram pra mim e pra minha filha sair da casa de onde a gente vive por conta do que aconteceu. Segundo a pastora, a gente não deveria ter chamado a polícia, que foi um escândalo desnecessário. Foi uma vergonha pra eles como pastores da igreja. Afinal, o agressor que estava sendo preso era músico da igreja deles. Ela até ameaçou que, chamando a polícia, a gente pode ser deportado daqui. E pra quem não sabe, viemos pros Estados Unidos a convite dessa igreja americana. Depois de alguns meses, essa mesma igreja aplicou pro visto religioso pra toda a nossa família. Então a casa que a gente mora faz parte da assistência que esse visto exige, que é assistência à moradia. Mas segundo a pastora, a gente sair da casa é uma consequência de ter chamado a polícia. Eu vi com essas palavras, é uma consequência de ter chamado a polícia. Como é que não chamou a polícia numa situação dessa? Que se na primeira vez que ele foi preso, eu quase morri. Eu cheguei desacordada no hospital. Depois eu fiquei sem oxigenação no meu cérebro. Eu fiquei com hematomas no rosto, nos braços, na perna, em todo o meu corpo. O meu maxilar não abria direito. Não conseguia mastigar direito uma comida. Por conta das agressões que eu sofri. Eu já fui muito silenciada, fui coagida, fui ameaçada. Eu ouvi que era espírito maligno, que era falta de jejum e oração, que eu precisava orar mais pelo meu marido, fazer uma campanha de libertação. Mas chega, agradeço a Deus que a minha filha chamou a polícia, porque se a minha filha não chama a polícia pra mim, talvez eu não estaria aqui gravando esse vídeo. Igreja nos Estados Unidos quebra o silêncio no caso Rick Eleutério. O que diz a líder sobre as acusações de Mila Flores? Bunnell, Flórida, Estados Unidos. A liderança da igreja onde o músico Rick Eleutério atuava divulgou nota oficial rebatendo as acusações feitas por sua esposa, a influenciadora Mila Flores. A pastora Doranda, primeira-dama da congregação, classificou as declarações de Mila, como mentiras inequivocamente falsas e negou qualquer tentativa de acobertar abusos. Rick Eleutério, irmão do cantor Samuel Eleutério, foi preso em 9 de março de 2026, sob acusação de violência doméstica. Nas redes sociais, Mila afirmou que a igreja tentou silenciá-la e encobrir os abusos, para evitar escândalos, além de dizer que foi expulsa de casa como consequência de ter acionado a polícia. Na nota enviada à redação, Doranda negou ter pedido que Mirelle apenas jejuasse e orasse diante das agressões. Segundo a pastora, logo na primeira semana da família nos Estados Unidos, quando ocorreu o primeiro incidente, a igreja ouviu as duas versões, e tanto Mirelle quanto Rick, chamado de Rick na nota, pediram desculpas e imploraram por perdão. O casal teria decidido trabalhar no casamento, e a igreja apoiou a decisão, mas, de acordo com Doranda, nunca apoiou a violência. A líder relata que incentivou o casal a orar, promoveu o aconselhamento matrimonial em seguida e enfatizou que o relacionamento era mais importante do que o talento ministerial, dedicando incontáveis horas de orientação, apoio e oração. Ela acrescenta que os dois mencionaram acreditar que Deus os havia enviado aos Estados Unidos para sua obra. A pastora detalhou ainda o suporte material e imigratório. Segundo a nota, a igreja solicitou um visto de trabalho religioso para Rick sem custos, incluindo Mirelle e Hannah como dependentes. No momento da prisão, a decisão da imigração ainda não havia sido emitida. A congregação também teria fornecido moradia, alimentação e outros recursos, sem ônus para a família. Doranda afirmou que a igreja foi além do que a maioria faria por uma família que mal conhecia, e que, apesar de barreiras de idioma e cultura, houve esforço para melhorar a comunicação. Por vezes, contudo, ela e o marido se sentiram desvalorizados e incompreendidos. Sobre a alegação de que Mila e a filha teriam sido expulsas após a prisão de Rick, Doranda disse que não se tratou de retaliação pelo acionamento da polícia. Segundo ela, o pedido para que Mirelle pensasse no próximo passo ocorreu pelo desgaste da convivência e pela falha no arranjo de moradia. A pastora afirmou ainda que Rick não seria autorizado a voltar para a casa, mesmo em caso de liberação.
No dia da conversa sobre a mudança, Doranda relatou ter sido contatada pela polícia após Mila alegar que estava sendo expulsa. Mais tarde, foi informada de que a imigração havia sido notificada sobre a prisão. A líder da igreja afirmou considerar difamatórias as acusações feitas contra ela, e disse ter sido orientada por um xerife a registrar queixa. Ela advertiu que novas declarações que julgar difamatórias contra sua família ou a igreja poderão resultar em ação judicial. A nota é assinada por Doranda como primeira-dama da GFBCT. No encerramento, ela escreve que Deus é o juiz final, e diz continuar orando pelo melhor tanto para Rick quanto para Mirelle. A redação informou um contato para correções, contato@ofuxicogospel.com.br. Fique sempre bem informado em nossas redes @Rádio Gospel HD. O que nós sabemos é que muitas mulheres passam por isso, esse tipo de abuso, esse tipo de violência. Muitas vezes se escondem debaixo da religiosidade para mostrar que tem um casamento saudável. Mas muitas vezes isso está ligado à religiosidade e fazem de tudo para dizer que tem um casamento saudável. Que isso sirva de alerta para muitas outras mulheres que passam pelo mesmo problema, que tenham coragem de vir a público e denunciar os seus agressores. Nós possamos entender que o cuidado da mulher, seja ela em qualquer classe religiosa, tem o devido respeito. Se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Me dando forças porque eu sempre quis ter uma família.